bem-vindos ao Playteia em mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e também delicado, que é qual é o papel dos pais no processo terapêutico. Qual é o seu papel de pai, mãe, nesse processo? Como você pode auxiliar o seu filho nesse processo? O que você pode fazer para ajudá-lo? Como participar desse processo? O papel dos pais no processo terapêutico é um assunto muito amplo e que muitas vezes geram muitas discussões. Então, você já deve ter me ouvido falar, seja nos vídeos aqui no canal do YouTube ou nas nossas outras plataformas do Instagram e do Facebook, postar sobre o assunto e sempre enfatizar a importância dos pais, que os pais precisam participar no processo terapêutico, que os pais fazem parte do processo terapêutico. Mas talvez aí na sua casa você não se sinta incluído nesse processo terapêutico. E aí, o que fazer nesse momento, né? O que eu devo fazer? Como eu me encaixo nesse processo? Ou talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos dos pais que eu atendo, que normalmente me perguntam: eu estou fazendo certo? É isso mesmo? Eu estou ajudando meu filho fazendo isso ou não? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos. E para começar, eu acho que a gente tem, não é nenhuma dica, mas é a primeira etapa desse diálogo que nós vamos estabelecer aqui hoje, desse diálogo qual é o seu papel? Qual é o seu direcionamento? O que você pode fazer para esse processo fluir? O que você tem feito aí na sua casa para esse processo fluir? Você tem contribuído ou não tem contribuído? Quando a gente fala de processo terapêutico, mas o que isso quer dizer? O processo terapêutico nada mais é o caminho que determinada pessoa vai seguir e vai aprimorar as suas emoções, os seus sentimentos, vai aprender com eles e vai aprender principalmente a lidar com eles. Então, assim como os adultos precisam aprender a lidar com as suas emoções, frustrações, medos e sentimentos, as crianças também precisam. E quando a gente fala de autismo, esses sentimentos são muito mais potencializados dentro dessas criancinhas. Então, muitas vezes a gente vê um comportamento e pensa, esse comportamento é um comportamento de uma criança autista. Mas quando a gente para e pensa o contrário, por que ela está emitindo esse comportamento? E coloca de lado o espectro, coloca de lado as características do autismo, a gente vai ver só o sentimento daquela criança. E muitas vezes as nossas crianças não sabem lidar com os seus sentimentos. Não sabem o que fazer diante dos seus sentimentos, diante dos seus medos, diante das suas inseguranças, diante das suas frustrações. E por isso, por não saber lidar com tudo isso, acabam respondendo ou reagindo de uma maneira que, para nós, típicos, é inadequada. E qual é o papel dos pais nisso tudo que você está falando, Ju? Qual é o meu papel como mãe? Qual é o meu papel como pai? Qual é o meu papel como cuidador dentro desse processo? O seu papel de cuidador primário é entender essa criança, cuidar dessa criança. E não é só cuidar no sentido físico, de dar banho, dar alimento, dar vestimenta e dar condições de existência, digamos assim. É também no sentido emocional.
observar o comportamento, observar as emoções, entender as emoções da sua criança, se colocar no lugar dela. Será que quando eu era criança eu ficaria confortável em determinado ambiente? Será que se eu fosse criança eu faria essa ação? Será que se eu fosse criança eu gostaria de tal brinquedo, de tal momento? Como eu me sentiria? Como eu reagiria? Muitas vezes eu faço esse exercício quando eu estou durante os atendimentos com as crianças. Eu tento me colocar no lugar da criança. Como eu me sentiria fazendo isso que eu estou pedindo para ela fazer? Será que eu consigo fazer o que eu estou pedindo para ela fazer? Muitas vezes, quando a gente faz esse exercício de se colocar no lugar da criança, se colocar no lugar do outro, a gente consegue perceber que às vezes o que a gente está exigindo, pedindo e tentando que aquela criança aprenda e faça, às vezes nem a gente mesmo consegue fazer. Nem a gente mesmo consegue ter esse jogo de cintura de lidar com aquela emoção, esse jogo de cintura de conciliar aquilo, de organizar aquilo e de realizar aquilo. Uma vez eu estava atendendo uma criança e eu pedi para ela fazer um circuito. Eu montei um circuito bem grande na sala, que ela tinha que passar por vários obstáculos e finalizar o circuito para explorar e trabalhar várias questões cognitivas, motoras, comportamentais, sensoriais. Assim, na minha cabeça, aquela atividade estava incrível para aquela criança. E eu pedi para ela fazer. E ela não conseguiu passar pelo primeiro obstáculo que eu coloquei. Então eu tirei o obstáculo e deixei sem obstáculo. E mesmo assim, ela não conseguia passar por lá. E aí eu fiquei me perguntando por que ela não estava conseguindo passar, o que estava acontecendo ali. E aí a criança pegou na minha mão e me direcionou até onde ela queria, onde eu estava pedindo para ela ficar. E ficou esperando. Ela não falava, mas ela ficou me olhando. E com o olhar dela eu percebi que ela estava querendo que eu fizesse para ela ver como era. Então eu fui e comecei a fazer o circuito com todos os obstáculos. E quando chegou no meio do circuito, eu estava exausta, extremamente cansada, fadigada de passar por todos aqueles obstáculos que eu tinha colocado para ela passar. E aí, depois que eu passei por todos os obstáculos, eu parei e percebi que nem eu estava conseguindo passar por tantos obstáculos ali. Então, eu estava querendo que aquela criança passasse por todos aqueles obstáculos também. E ela não estava conseguindo pelo mesmo motivo que eu não estava conseguindo. Ela não estava conseguindo finalizar porque eram muitos e ela estava cansada. E eu também fiquei cansada. Então, depois disso, nós juntas fomos escolhendo qual era o melhor caminho para a gente terminar o circuito, sem precisar passar por todos os obstáculos. E esse ensinamento, essa experiência me mostrou que a gente precisa se colocar no lugar das nossas crianças. A gente precisa viver a experiência também antes de querer que elas façam determinadas coisas. E os pais têm um papel fundamental nesse processo, porque são os pais que proporcionam todas essas experiências para aquela criança. É o pai e a mãe que está com aquela criancinha, é você que está com seu filho desde o primeiro suspiro de vida dele. Ninguém conhece seu filho melhor do que você. Ninguém sabe melhor do que você as limitações dele, os medos, as inseguranças e também as potencialidades. Ninguém sabe dele melhor do que você. Não existe aquele ditado que as mães só precisam olhar para as crianças, que elas sabem o que as crianças estão sentindo, o que elas estão passando. A mesma coisa serve para essa reflexão. Isso independe de uma mãe ter um filho autista ou ter um filho típico.
essa característica primária do cuidar e do entender a criança está muito além das características de autismo ou de desenvolvimento típico. A gente está falando aqui de sentimento, de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar da criança. E quando a gente faz esse exercício, a gente começa a perceber que as nossas crianças têm muito a nos oferecer, a nos ensinar, e também nós temos muito o que partilhar com elas. Então, os pais têm esse papel primário de cuidar, e depois o segundo papel mais importante dos pais é o de ensinar. Então, são os pais que vão ensinar para essa criança o certo e errado. São os pais que vão ensinar para essa criança coisas básicas da sociedade, da vida, de caráter, de características. São esses pais que, de acordo com as suas experiências, as suas crenças, os seus valores, vão reproduzir esses valores nas suas crianças. E essas crianças vão aprender isso como? Como é que essas crianças vão aprender todas essas coisas? Elas vão aprender observando. Vocês podem até achar que não, mas as nossas crianças aprendem muito observando o nosso comportamento. Então, nós, adultos, de uma maneira geral, somos o espelho dessa criança. E vocês, pais e mães, são ainda mais os espelhos e os exemplos dessa criança no dia a dia. Então, é vendo o comportamento de vocês que ela vai começar a reproduzir outros comportamentos. São as ações de vocês que vão induzi-la a realizar outras ações, mesmo ela sendo autista e tendo desenvolvimento atípico. A gente sabe que as nossas crianças autistas têm, sim, maiores dificuldades de observar, de entender o ambiente, de lidar com as mudanças de ambiente, de comportamento. Tem suas necessidades e características específicas, mas a gente também sabe que elas aprendem muito através da observação do comportamento do dia a dia familiar, das rotinas que você estabelece com essa criança, das trocas que essa criança vai vivenciar juntamente a você que é pai, a você que é mãe, que está assistindo esse vídeo agora. Então, a criança autista, ela também vai aprender através dos exemplos, através do dia a dia, através das ações. Só que a maneira, às vezes, pela qual ela vai reproduzir esse comportamento ou assimilar esse processo é diferente. Talvez ela demore mais, ela precise de mais direcionamento, mais repetições para conseguir executar esse comportamento positivamente, conseguir executar esse comportamento com perfeição, digamos assim. Mas ela vai começar a entender essas relações, ela vai começar a entender esse dia a dia, ela vai começar a entender os significados disso. E quem é que vai ensinar tudo isso para ela? Claro que talvez nas terapias, claro que talvez na escola, mas primariamente ela vai aprender em casa. A casa, o lar, é a base, é a estrutura dessa criança, é o alicerce dessa criança. A família é o primeiro círculo de convivência social dessa criança. O pai, a mãe, a avó, a irmã, o cachorro, as tias, os tios, os primos, a família de uma maneira geral, são as primeiras experiências sociais dessa criança. Então, é também nesse ambiente de primeiras experiências sociais que essa criança vai aprender. Aprender coisas que ela vai levar para sempre ao longo da sua vida. É em casa e no círculo social da família que ela vai aprender a cumprimentar as pessoas. É em casa e no círculo social da família que ela vai aprender a dividir.
que ela vai aprender a falar, que ela vai aprender a andar, que ela vai aprender a pedir, que ela vai aprender a socializar, que ela vai aprender os nomes das pessoas, que ela vai conhecer lugares, que ela vai conhecer sabores, cheiros e várias outras coisas que a família ou os encontros familiares podem gerar e proporcionar de estímulos para essa criança, socialmente falando. Então, é na família que essa criança vai ter a base das suas relações, vai ter a base do seu comportamento consolidado e formado. É em casa que ela vai aprender a base disso tudo. E depois que ela já tiver com essa base consolidada, é que ela vai começar a sair da casa e migrar para os outros lugares. Primeiramente, essa criança migra para a escola, depois ela vai migrando para a natação, depois ela vai migrando para o balé, depois ela vai migrando para a terapia, para a aula de reforço, para o inglês e para todos os outros locais que essa criança vai e vai estruturar a sua rotina de acordo com as características e necessidades que cada família tem e possui. Então, é em casa que ela vai formar essa base. E depois dessa base formada é que ela vai se direcionar para os outros locais. E quando essa criança está com desenvolvimento atípico, ela está dentro do transtorno do espectro autismo, essa base precisa ser ainda mais consolidada e forte. Por quê? Quando ela sair desse ambiente que aqui em casa é confortável, é seguro, é dentro da sua zona de conforto, ela precisa ter maturidade emocional suficiente para lidar com o novo, lidar com os outros ambientes e outras pessoas que ela vai conhecer, que ela vai começar a conviver, que ela vai começar a sair. Talvez você tenha passado por esse processo e se você não passou, talvez você ainda passe com o seu filho autista, que é essa ruptura do vínculo entre ficar somente com os pais e ficar com outras pessoas que não são os pais. Normalmente as crianças quando têm 1, 2 anos, elas só ficam em casa com aquele núcleo restrito de pessoas, pai, mãe, tio, avô, avó. E quando ela sai de casa para ir para a escola, por exemplo, que ela vai precisar ficar com uma professora, num lugar novo que ela não conhece, esse desvínculo é um processo muito lento e às vezes até doloroso para ambas as partes. Então essa criança chora, não quer ficar na escola, quer ficar com os pais, não quer que os pais saiam de perto. Os pais se sentem inseguros de deixar essa criança sozinha, de sair de perto dela também. Então, essas características são características desse processo de desvinculação e de formação de novos ambientes sociais. E você consegue perceber como a base é importante, como a base desse processo, como a base social desse processo é em casa e os pais, porque depois, quando essa aula acabar, essa criança vai retornar para onde? Para casa. Depois, quando a sessão na terapia acabar, essa criança vai voltar para onde? Para casa. Quando essa aulinha de balé e aulinha de natação acabar, ela vai para onde? Ela vai para casa. Então, ela sempre vai retornar para casa. A casa sempre vai ser o local fixo de segurança dela, sempre vai ser a zona de conforto dela, onde ela pode ser quem ela é, sem medo de nada, diferente do ambiente externo. Então, quando essa criança faz esse processo de ir para um local novo e volta para casa, sair de casa para ir para um local novo, ela vai começar a viver essas experiências de mundo. Mas ela não pode viver essas experiências de mundo se ela ainda não tem essa experiência aqui, de base,
dentro de casa. Ela ainda não tem esse comportamento consolidado aqui dentro de casa. E quem é que vai ensinar todas essas relações para ela? São os pais. Porque, como eu falei para você, essa criança sempre vai ter na casa o seu ponto de segurança. E também nos pais esse ponto de segurança. Não é exatamente a estruturação física da casa, dos cômodos, que essa criança tem segurança. Também, mas é muito mais no valor afetivo e na segurança afetiva que os pais proporcionaram a ela dentro daquele ambiente. Então ela pode estar com os pais no carro, ela pode estar com os pais em um local novo, mas se ela estiver com os pais, a segurança dela é muito maior. Então, os pais dentro do processo terapêutico também são importantes, porque assim como em casa são eles que vão ensinar essas características primárias para essas crianças de socialização, de interação e de partilhamento social, dentro do processo terapêutico e desse processo de aprender emoções, lidar com as suas emoções e frustrações, os pais também precisam auxiliar, porque essa criança vai ficar aqui exposta a determinado tratamento ou determinada terapia por um período. Mas e depois, quando essa sessão acabar, quando essa terapia acabar, e quando esse tempo aqui nesse ambiente de treinamento, digamos assim, e de aprendizado acabar, para onde ela vai voltar? Para casa. Com quem ela vai ficar? Com os pais? Então, se eu não trouxer esse pai e essa mãe para dentro desse processo terapêutico e juntos nós não traçarmos um objetivo, nós não traçarmos um direcionamento para seguir juntos esse caminho, a probabilidade de sucesso ela é reduzida. Não é que ela não exista, não é isso. Ela existe sim, mas ela vai demorar muito mais para atingir e alcançar os níveis que a gente quer. Porque essa criança vai ser exposta nesse tipo de treinamento e de terapia por pouco tempo, comparado ao tempo que ela vai ficar em casa. E criança que não gosta de socializar, tem uma criança que tem dificuldade em fazer relações sociais, manter relações sociais, fazer contato, se comunicar. E eu quero que essa criança aprenda a falar as palavras. Eu estou ensinando para ela as vogais, A, E, I, O, U. E eu quero que ela reproduza o som A, E, I, O, U das vogais, para depois disso ela começar a falar as letras do alfabeto e assim formar as palavras e se comunicar. Esse é o meu objetivo terapêutico. Essa é a meta terapêutica dela e é para isso que ela vai ao consultório realizar as sessões de terapia, para ela aprender as vogais, depois aprender as letras e depois aprender a falar as palavras. Esse é o objetivo. E ela fica aqui nesse consultório com essa terapeuta 1 hora de tempo semanal. Então, durante a semana, dos 7 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ela vai ficar aqui só 1 hora. 1 hora. Então, depois que ela passou essa 1 hora aprendendo essas vogais, 1 hora fazendo esse treinamento, ela vai voltar para casa. O seu ambiente de conforto, que ela se sente segura, com os pais que ela se sente segura. E aqui em casa, ela não vai ter nenhum tipo de estimulação. Aqui em casa, os pais não vão dar continuidade no treinamento dessas letras. Os pais não vão dar continuidade no treinamento de imitação.
os pais não vão reproduzir as histórias que ela precisa ouvir para depois começar a reproduzir. Não vão fazer absolutamente nenhum tipo de estimulação relacionada à meta do terapeuta lá no consultório, aqui. E aí, na outra semana, essa criança vai voltar, vai ficar mais uma hora aprendendo o que ela precisa aprender, o que esse terapeuta está aplicando, e aí ela retorna para casa. Nenhum tipo de estimulação, nenhum tipo de atividade relacionada ao tema da terapia dela. E assim se passam meses, se passam semanas, se passam anos. O que você acha que essa criança está aproveitando desse tempo de terapia? O que você acha que ela está realmente aprendendo nesse tempo de terapia? Será que o aprendizado dela está satisfatório nesse exemplo? Será que ela não poderia ter mais tempo de estimulação para ela aprender mais rápido as habilidades que ela precisa aprender e conseguir se desenvolver mais rápido e se adequar dentro da faixa etária do desenvolvimento dela mais rápido? Você concorda comigo que sim, que ela precisa de mais estímulo? E o que eu faço? Eu não tenho como pagar mais horários de terapia para essa criança do que esse que ela já realiza uma vez por semana. O que eu posso fazer então? Agora é a sua vez. É a sua vez de estimular. Terapeuta, eu quero um plano de ação para fazer em casa. O que eu faço em casa com essa criança? Ah, você vai fazer tanto tempo de estimulação, tantos exercícios com esse material. Ok? Agora, vamos à outra parte, né? A hora dos pais. Chegou a hora dos pais participarem desse processo. Então, agora essa criança vai fazer 1 hora de terapia semanal. E em casa, ela vai fazer 1 hora por dia de brincadeiras com o tema da terapia, que é as vogais. E ela vai brincar 1 hora por semana com esses pais dos assuntos que o terapeuta indicou, depois que eles conversaram e fizeram uma estratégia juntos. E aí a gente vai passar um período de semanas, dias e meses. E aí depois a gente vai comparar essas duas crianças. Qual das duas crianças você acha que aprendeu mais? A que tinha 1 hora de terapia e nenhuma estimulação em casa, ou a que tinha 1 hora de terapia semanal e 1 hora de estimulação diária em casa? Qual das duas crianças você acha que aprendeu mais? Eu te asseguro com todas as letras que foi a criança do exemplo 2. Porque é em casa que esse processo é consolidado. As nossas crianças autistas aprendem por repetição. Então, quanto mais vezes a gente repete uma determinada ação com ela, maior será a probabilidade dela compreender o processo. E em casa é onde ela passa a maior parte do tempo. Ela passa só 1 hora aqui na terapia e ela passa todos os outros dias da semana aqui em casa. Então não tem como eu ficar apenas de braços cruzados esperando o tempo da criança, esperando o tempo da terapia. Claro que a gente precisa sim respeitar o tempo de cada criança, respeitar o tempo do processo terapêutico de cada criança e os métodos terapêuticos que cada profissional possui. Claro que precisa, mas a gente também precisa colocar em prática as atividades e a estimulação em casa. Porque sem estimular essa criança em casa, a gente vai perder tempo. E tempo é uma coisa que a gente não pode perder. As nossas crianças não podem perder tempo. Tempo é vida, tempo é aprendizagem, tempo é conhecimento. Quanto mais tempo essa criança fica sem estímulo, sem atividade,
sem direcionamento, mais ela vai regredir, mais ela vai se atrasar e mais ela vai desenvolver comportamentos inadequados e difíceis depois de serem quebrados. Então, papais e mamães, arregassem as mangas e vamos juntos estimular as nossas crianças em casa. As nossas crianças precisam de estimulação em casa. É em casa a base do seu desenvolvimento. É com vocês que ela se sente segura e confortável. Então, vamos juntos estimular isso e potencializar essas habilidades. É muito importante vocês fazerem parte desse processo terapêutico, porque só juntos, terapia mais família, essa união dá certo. E é essa união que vai gerar os frutos que todos nós sonhamos para as nossas crianças. O desenvolvimento, a aprendizagem, a socialização, o contato visual, a fala. São através dessas estimulações diárias, desse trabalho de formiguinha, todo dia um pouquinho, todo dia devagarzinho, que a gente vai chegar lá longe no nosso objetivo principal, que é o desenvolvimento das nossas crianças. Então, papais e mamães que estão assistindo esse vídeo, façam parte do processo terapêutico dos seus filhos. Vocês são essenciais, não só para eles, mas também para nós terapeutas. E juntos a gente pode auxiliar muito a desenvolver nossas crianças e no desenvolvimento das suas habilidades. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de algumas maneiras com as falas e colocações desse vídeo. E eu espero também que a partir de hoje você mude a sua visão sobre o processo terapêutico do seu filho. Então, se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, clique em curtir, siga nosso canal e também conheça o Playtea nas nossas outras plataformas do Facebook e do Instagram, procurando por playtea.to. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!